Glória a Deus, amém? 4:31, achou? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Diga amém. Pode sentar. Pode sentar. Quantos sabem o que é experiência? Já ouviram a palavra experiência? Quantos já ouviram essa palavra, experiência? Experiência é você experimentar algo. Uma coisa é você olhar para a chuva na TV, outra coisa é você entrar na chuva e se molhar. Quando alguém diz assim: você já viu uma laranja? As crianças, glória a Deus, podem subir as crianças, glória a Deus, vão para o culto delas, lá com poder e unção, aleluia. Depois da palavra elas podem voltar, glória a Deus. Vamos dar aplauso a Jesus pelas crianças e pelos voluntários que trabalham cuidando das crianças, servindo ao Senhor voluntariamente da Efraim Kids. E os voluntários da intercessão, voluntários servos, voluntários do estacionamento, os voluntários que estão servindo ao Senhor. Dá um aplauso a Jesus pelos voluntários. Voluntários são todos os que estão de coletinho laranja pegando fogo. Eles são tudo fogo, brasa viva, tocha acesa, aleluia, amém? Daqui a pouco a gente vai ofertar, glória a Deus. Depois da palavra eu quero falar sobre ofertas e alguns avisos. Mas quantos já tiveram a experiência de tomar banho de chuva? Quem já tomou banho de chuva? É bom demais, é ou não é? Quem já tomou banho de bica? Eu lembro quando a gente tomava banho de bica, começava a chover, pastor Amil, não sei se lá no Crateus era assim. Começava a chover e a bica derramava ali aquela água, e uma água tão gostosa e tremenda, a gente corria de bica para bica. Quem já fez isso? Correndo na rua, mas rapaz, glória a Deus, era bom, hein? Não sei hoje que as crianças fazem isso, mas naquela época o bom era jogar futebol na chuva. Começava a chover, vamos pro racha, vamos pro racha. Os meninos aí, quem já jogou bola na chuva? Pronto, eu estou falando de experiências. São experiências que você tem. Agora, experimentar também é você saber que gosto tem. Quem sabe aqui o que é taperebá? Quem já comeu a fruta taperebá? Levanta a mão. Taperebá. Quem já comeu cajá? É a mesma coisa. Glória a Deus. Aí você sabe o sabor, você lembra do cheiro. O nome disso é experiência. Mas essa noite, a palavra, a ministração de agora, nos próximos minutos, Deus quer falar com você sobre as suas experiências com Ele. Você precisa ter experiências com Deus. O sermão de hoje é: viva experiências com Deus. Diga para duas pessoas: viva experiências com Deus. Você precisa ter experiências com Deus. Uma coisa é você falar da chuva, outra coisa é se molhar. Uma coisa é você falar de uma fruta, um cajá, uma siriguela, uma laranja, uma goiaba. Outra coisa é você comer e saber o gosto, saber o cheiro e saber o que é essa coisa, essa fruta. E a experiência com Deus, uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é ter experiência com Deus. Uma coisa é você ouvir alguém pregar e falar de Jesus, outra coisa é ter experiência com Jesus. Uma coisa é você assistir à igreja online, outra coisa é você estar na igreja presencialmente e saber o que é a igreja presencial. Uma coisa é você ouvir sobre o Espírito Santo, outra coisa é você ter uma experiência com o Espírito Santo. Essa noite Deus quer falar com você. Você precisa ter experiências com Deus. Diga: eu preciso ter experiências com Deus. Porque a experiência vai mostrar para você quem realmente você é, quem é Deus na sua vida e o que você precisa de Deus. No texto de Atos 4:31, a igreja entrou em um novo tempo. A igreja começou em Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que ainda não parou de ser escrito. Por quê? Porque ele ainda está sendo vivido. Aqui a igreja ainda está em atos apostólicos.
Nós ainda estamos vivendo a igreja. A igreja não começa e termina, a igreja começa e continua. E aqui você está, continuando. E o que era a igreja naquela época de Atos dos Apóstolos? Traz uma referência para nós, como foi o início. Atos dos Apóstolos é um livro que começa já dizendo: Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os apóstolos ressuscitado. Fala assim comigo: experiência. Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles tivessem o poder de Deus sobre eles. E no capítulo 2 de Atos já começa um poder tremendo, o batismo no Espírito Santo, e eles começam a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que eles falem. Foi no Pentecostes. Quem estava semana passada no Pentecostes? Foi tremendo. E eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Fala comigo: experiência. Eles não ouviram falar do Espírito Santo, eles experimentaram o Espírito Santo. Eles não ouviram sobre Jesus vivo, eles viram Jesus vivo e ressuscitado. E a igreja continua, e Jesus diz: vão, evangelizem, preguem em todos os lugares, vocês vão ter experiência. E a experiência que eles tiveram, os primeiros cristãos, os primeiros crentes que aparecem em Atos dos Apóstolos, as primeiras atitudes, os atos apostólicos, já iniciam com milagres, poder, maravilhas, sinais. Algo começa a acontecer, demônios batem em retirada, maldições são quebradas, enfermidades são curadas, multidões se convertendo ao Senhor Jesus e aceitando a Jesus, sendo batizado em nome de Jesus. E algo começa a acontecer, e dali para todo o mundo, e hoje em todo o planeta, há um mover de Deus agindo nas casas, nas famílias, nas cidades, nas nações, e você faz parte desse mover. O que começou na Bíblia está continuando em você, o que começou aqui em Atos dos Apóstolos continua na tua vida. Mas se você não tiver experiência com Deus, você vai pensar que isso aqui é só papel e tinta. Se você não tiver experiência com Deus, você vai ler e vai dizer: uma linda história, e vai pensar que esse livro é um livro de histórias. Alguns chamam até de um livro de mitologia. São mitologias. Algumas pessoas não acreditam no que está escrito, porque não tiveram experiência. A experiência vai fortalecer a sua fé. Alguém diz assim: olha, a água desse coco é uma delícia, bem docinha. Quem já tomou água de coco? A água desse coco é uma delícia, bem, mas é uma bênção. Você diz assim: ah, é? Que legal. Mas como é que você vai saber de verdade que a água do coco é deliciosa? Se você experimentar a água do coco, aí você vai e toma. É verdade, essa água é uma delícia. Onde é que você arranjou essa água? Eu quero essa água. Onde é que a gente vai buscar essa água? De onde é que tem essa água? Onde é que a gente compra esse coco? Eu vou plantar esse coco na minha casa. Eu quero essa água para sempre, porque você experimentou. Deus, Ele quer ser buscado. Deus, Ele quer ser buscado, desejado, clamado, adorado, louvado, engrandecido. Mas se você não tiver experiência com Deus, você não vai fazer nada disso. Você está aqui e você carrega na sua vida, dependendo da sua idade, experiências no mundo. O mundo te deu experiências. O mundo te fez viver algumas coisas na vida que você experimentou. Alguns mais experientes, não falo velhos, mas falo experientes. Olha se a pessoa ao seu lado já tem a cor da experiência nos cabelos da cabeça, olha aí. Olha aí se essa pessoa já tem. Tem algumas mulheres que não ficam experientes, ficam louras, não é? Alguns irmãos também não ficam experientes, né? Só escurece um pouco mais o cabelo. Outros, a experiência leva o cabelo embora. Mas dependendo das suas experiências, o mundo te fez mal e te fez bem. E você experimentou as coisas do mundo. Você teve experiências com o pecado,
Você teve experiências com amizades erradas, pessoas erradas passaram por você, e você experimentou a maldade de algumas pessoas, você experimentou algumas atitudes suas por ingenuidade sua, por inocência, por desatenção, falta de percepção. E eu não sei quais foram as suas experiências, mas hoje eu quero te dizer que Deus quer ter experiências contigo, que essas experiências, elas serão mais poderosas e mais fortes do que as experiências que você teve no mundo. Você pode ter certeza disso, que as experiências que você teve no pecado, as experiências com Deus serão superabundantes, maior ainda do que tudo que você teve no pecado. As experiências com as pessoas erradas, Deus, Ele libera o Espírito dEle, a pessoa do Espírito Santo, para que você tenha experiências com o próprio Deus. Hoje, Deus está dizendo: eu quero ter experiências contigo, para cobrir todas as experiências que você teve no mundo, as experiências que você teve no pecado, as experiências com pessoas erradas, porque Deus vai restituir o tempo que você perdeu. Deus vai restituir o tempo e os dias que você perdeu com experiências erradas da vida. Prepare-se para ter experiências com teu Deus esse ano 2021. Nesse ano ainda, Deus vai te dar experiências tão tremendas que você vai dizer: apesar de tudo que eu vivi, apesar da Covid, da pandemia, eu tive experiências com Deus, aleluia. Você vai dizer assim como Jó, aleluia. Você vai dizer como Jó. Jó disse: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com Ele, meus olhos te veem. Diga: experiência com Deus. Nesse texto de Atos 4:31, olha aí no seu celular, Atos 4:31, olha na sua Bíblia, Atos 4:31, diz assim, ó: tendo eles orado, eles quem? Diga assim, a igreja. Diga: igreja. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Experiências com Deus, presta bem atenção que eu vou te dizer agora. Experiências com Deus saem da atmosfera do mundo espiritual e entram no mundo físico. Experiências com Deus, o mundo espiritual, ele é mais verdadeiro do que a cadeira que você está sentado. O mundo espiritual existe mais do que a pessoa que está ao seu lado. Primeiro o mundo espiritual existia, depois o físico. Do mundo espiritual veio a voz de Deus dizendo: haja luz, que até hoje a ciência chama de uma grande explosão. Aconteceu e criou tudo, chama de Big Bang. Mas esse Big Bang na Bíblia, lá em Gênesis, diz assim: haja luz. E até agora tudo obedece a essa voz. Nada existia, mas passou a existir, porque do mundo espiritual veio um decreto. Fala comigo: decreto. E esse decreto de Deus virou experiência física. Como isso acontece? Quando você ora. Lê direito agora o texto. Tendo eles, fala para eu ouvir, tendo o quê? Outra vez, orado. A experiência com Deus começa na oração. Você jamais vai ter experiências com Deus se você não orar. A oração é a porta que Deus criou para você entrar na presença dEle. Você não entra na presença de Deus, você não acessa a presença de Deus por outro lugar, por outro meio, somente pela oração. A oração, ela é respondida por Deus. Ela te dá acesso a respostas. Ela te dá acesso ao espiritual manifestar-se no físico. Só a oração tem o poder. Somente pela oração você vai ver as coisas espirituais virarem materiais. O poder está na oração. Alguns estudiosos do comportamento humano
Dizem que é o poder da mente. Se você mentalizar, se você olhar para aquilo, ficar mentalizando e ficar mentalizando. E eles chamam a oração de poder da mente. Eles chamam a oração do que a Bíblia diz que é a oração. Eles chamam de você confessar. Alguns chamam até de confissão positiva, dão outros nomes. Mas a minha Bíblia diz que é oração, porque aquele que medita no Senhor de dia e de noite, aquele que medita no Senhor, que ora, que entra na presença do Senhor e fala com Deus, e foca no Senhor, e coloca diante dele as suas súplicas, os seus pedidos, que coloca diante de Deus as suas necessidades, crendo que ele vai restituir, crendo que ele vai responder de fato e de verdade, ele então está debaixo de um decreto do Senhor. O Senhor vai mover o braço na direção dessa pessoa e vai responder a oração que é feita por aquela pessoa. Talvez você não esteja entendendo, mas todas as vezes que você olha para o céu e fala com Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus vai responder. Mas Deus nunca responde a oração que nunca é feita. Algumas áreas da sua vida estão sem respostas, porque não estão em oração. Você não ora, você não tem colocado diante de Deus. Deus nunca vai responder a oração que nunca foi feita. Jesus orava o tempo todo. Jesus, o Messias, o Cristo, orava o tempo todo. Porque como homem, ele conectava-se com o Pai através da oração. Ele ensinou os apóstolos a orar. Ele ensinou a igreja a orar. A oração te dá acesso às respostas de Deus. Aquilo que Deus permitir você enxergar na oração, Ele permite você conquistar no mundo físico. Eu vou dizer outra vez. Aquilo que Deus permitir você enxergar na oração, Ele permite você conquistar no mundo físico. É só você olhar para José. Deus mostrou para José, e José começou a orar dizendo: eu vi trigos se prostrando, o sol e a lua se prostraram. O pai dele, Jacó, Israel, disse: José, é Deus falando contigo, tem mistério aí, Deus está te mostrando algo, ore. Aquilo que é mostrado na sua oração também é permitido conquistar. Veja, você vai ver na oração, no mundo espiritual, seus familiares aceitando a Jesus. Você vai ver no mundo espiritual. O que eu vejo? Quando eu oro, eu me ajoelho para orar, eu vejo o mundo espiritual, eu começo a falar com Deus, e Deus começa a fluir em mim. Olha, você tem a imaginação como um canal para ter experiências com Deus. Então Deus te mostra você trabalhando em lugares novos, mostra você entrando em ambientes diferentes. Deus mostra você, a sua família feliz. Deus vai mostrar o estado dos teus filhos. Deus vai mostrar a tua mesa farta. Deus vai mostrar a tua saúde forte. E você começa a orar dizendo: Pai, eu creio e coloco diante de Ti, e confesso essa promessa, e confesso, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é quem cuida de mim. Aí você lê os Salmos e vai ver que é um livro de oração. O Senhor é meu pastor, e dele não terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Davi orava com a imaginação. Ele via os campos verdes e orava: assim é o Senhor que vai me dar pastos verdejantes. Ele olhava para o rio Jordão passando em Israel e dizia: assim será o Senhor me dando águas tranquilas para eu tomar na hora do calor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. O que era o vale da sombra da morte? Um lugar que transitavam os pastores com as suas ovelhas entre uma montanha e outra montanha. Era um vale, e era chamado Vale Sombrio. Por quê? Porque a montanha era tão alta que o sol só pegava meio-dia, depois ele se escondia. Ali sempre estava na sombra. E era da morte porque ali tinham ladrões que matavam para roubar as ovelhas, matavam para roubar os viajantes, matavam as pessoas. E ele vinha com as ovelhas do pai dele: vamos ovelhas, vamos passando. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Aleluia!
O que Deus permitir você enxergar, Ele vai permitir você conquistar, aleluia. Agora, tem pessoas que a imaginação é ocupada por coisas ruins que precisa mudar. E como muda? Através da oração. Minha avó já dizia assim: mente vazia é o quê? Oficina do diabo. A tua mente nunca vai virar oficina do diabo em nome de Jesus, mas a tua mente vai virar campo de colheita de promessas em nome de Jesus. Você vai visualizar as promessas de Deus na sua vida e elas irão se cumprir em nome de Jesus. Eu vejo a tua família sentada à mesa, reunida na presença do Senhor. Eu vejo a tua saúde forte e firme. Eu vejo a provisão do Senhor na direita e na esquerda. Eu vejo as portas se abrirem e você tem que enxergar isso e dizer amém em nome de Jesus. E quantos dizem amém? E dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Diga oração. A oração te faz ter experiências com Deus. Talvez você não esteja assim acreditando, mas coloca aí na tela 2 Crônicas 7,14. Coloca. Presta bem atenção. 2 Crônicas 7,14. Olha o que Deus diz sobre oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quantos aqui tem o nome de Jesus? Se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, experiências do mundo, eu ouvirei do mundo espiritual, dos céus, perdoarei os seus pecados. Aí é Jesus. E sararei a sua terra. Deus vai abençoar tanto esses dias na tua vida, como resposta de oração de uma noite que você está tendo com Deus. Você vai ter experiências de resposta de oração. Vou dizer outra vez. Você vai ter experiências de resposta de oração. Eu vou dizer outra vez. Você vai ter experiências de resposta de oração. Aquele clamor, aquela súplica que você está colocando diante de Deus, elas serão respondidas em oração. Aleluia. As necessidades que você tem tido diante de Deus, elas serão supridas em oração. Enquanto os crentes digam eu. Então ore. Orar é falar com Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Orar é crer que o Senhor está te ouvindo. Pastor, como é que eu oro? Ore todo o tempo, andando, indo para a escola, indo para o trabalho, dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do metrô, andando na rua. Ore. Você vai ter experiências com Deus. Eu ainda jovem, indo para o trabalho, eu tinha por volta de 16, 17 anos de idade, novo convertido, aprendendo a orar. Eu saía de manhã cedo, 5h30 da manhã, ia pegar coletivo, ônibus, lá no José Walter. Eu morava lá, minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E eu ia para a prefeitura, para a Secretaria de Ação Social que tinha ali por trás da Assembleia Legislativa. De manhã cedo eu parava e ficava orando, esperando o ônibus. Uma certa manhã, orando da presença de Deus, lembrando daquele louvor da hora do culto domingo. Você me recorda bem, era uma segunda-feira, depois do culto domingo. Segunda-feira você acorda com a música da igreja na cabeça, é ou não é? Quem aí passa por isso? Quem tem essa experiência? Eu pensava que era só eu. A gente acorda cantando aquela música da igreja. Meu Deus, que culto maravilhoso, aquele louvor foi tremendo. Aí você começa a cantar. Lindo, lindo, lindo és. Quem cantou domingo passado? Aí você fica, glória, glória, eu te dou medo. Ainda que a figueira não flor. Essa aí fica na cabeça. E aí eu cantava para Deus. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Quem conhece? É antiga, né? Só o Edilson e a Arte, ó. E quem? Vanessa, tu conhece, Vanessa? Ó, Miro, tu conhece também. Não se esconde não, vocês são velhos também. Eu encontrei experiência.
teus altares, Senhor Deus. Niele conhece. Deus meu e Rei meu. Aí eu estava na parada de ônibus. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. O pardal encontrou. Aí para um pardal. Aí fica cantando aqui. Eu começo a chorar. Meu Deus, eu estou vendo. O pardal encontrou casa, assim sou eu. Encontrei os teus altares, Senhor. Assim como esse passarinho está feliz cantando, Senhor, eu me alegro na tua presença. Meu Deus, é isso, é ter experiência com Deus. Eu comecei a chorar na parada do ônibus. Eu fiquei com vergonha, fiquei atrás da parede. O ônibus passou, eu perdi. Porque eu fiquei com vergonha, tinha as pessoas lá. Cheguei meia hora atrasado no trabalho, mas tive uma experiência com Deus inesquecível. 20 e tantos anos depois eu estou aqui contando para você, porque você será marcado por experiências com Deus. Você precisa ter experiências com Deus. Deus vai te dar experiências na tua casa. Se eu começar a contar aqui as experiências da minha casa, Deus vai te dar aqui experiências de resposta de oração. Deus vai te dar respostas tremendas, porque Deus só responde oração. Ele não responde às dores, Ele não responde necessidades, Ele só responde oração. Se orar, se converter, eu perdoarei os pecados, sabe, crente, aí eu vou sarar a sua terra. Quantos precisam que o Senhor visite a sua casa nesses dias? Quantos precisam de uma visitação e de uma experiência tremenda com Deus esses dias? Pois eu quero aqui declarar e profetizar e unir a minha fé com a sua. Você vai ter experiências com Deus essa semana. Essa semana você vai saber o Deus que você ora. Essa semana você vai saber o Deus que você conversa. Essa semana o Senhor te diz: eu vou te mostrar quem eu sou. Aleluia! E quantos creem, dê um forte aplauso ao Senhor e diga: eu creio. Atos 4:31, ainda no texto que nós estamos, Deus diz assim, oraram e todos, e tremeu o lugar. Diga, experiência física, a oração respondida, o lugar que eles estavam reunidos. Essa reunião aí é a igreja. Nós estamos agora reunidos. Essa reunião aqui é a igreja. Igreja é uma reunião de crentes. Igreja, não tem na Bíblia lugar algum dizendo que você sozinho faz igreja. Eu sou sozinho a igreja. Não é, irmão, cadê? Mostra na Bíblia, porque você não está lendo a Bíblia. Por isso você fala essas asneiras. Igreja é uma reunião. A palavra igreja no original grego é eclesia, que significa reunião, assembleia. Essa reunião é igreja. Por isso Jesus disse: se tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e ali eu estarei. Você crê que Jesus está aqui agora, passeando em nosso meio? Eu creio, eu vejo, eu sinto e eu creio. Igreja é uma reunião. Não é o prédio, não é o tijolo, o som, a cadeira. Quando você for embora, isso aqui é prédio. A gente chama assim: olha aí a igreja, o prédio da igreja. Porque a igreja é a nossa reunião. Se a gente se reunir agora ali numa praça, ali é a igreja reunida. Se nós nos reunirmos aqui numa casa, há uma célula, ali tem uma igreja reunida. Você é a igreja e nada vai parar a igreja de Jesus. Nada vai deter a igreja de Jesus, nada. Ninguém vai impedir de estarmos reunidos. A igreja reunida orou e teve respostas. O chão tremeu. Só que, irmão, pensa aí nessa situação. Imagina comigo, todo mundo orando, glória a Deus, aleluia, Senhor, oh meu Deus, abençoa o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que estão passando por luta, que estão agora lá no Sinédrio, eles vão, meu Deus, ser tomados agora à força, eles vão passar por açoite, Senhor. A igreja, em Atos 4 diz que a igreja estava orando por eles, que quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João chegaram, eles se reuniram com a igreja para orar, e aqui estão eles,
Aí o apóstolo Pedro e João vêm trazendo uma notícia ruim. Preste atenção. Uma notícia ruim dizendo assim: estamos proibidos de pregar sobre Jesus. Foi nos dado uma ordem agora lá no Sinédrio, que nós não podemos pregar sobre Jesus. E que a ordem romana também é essa, que nós não podemos pregar sobre Jesus, senão seremos mortos. Aí os irmãos começam a orar. Aí o chão começa a tremer. Quem já passou por um terremoto? Eu fui ao Japão 2 vezes, e uma dessas 2 vezes eu passei por um terremoto. 5 horas da manhã, eu deitado, dormindo, eu acordo aquele balançado. E no Japão não tem armador de parede, não tem rede, só tem aqui, né? E é para esse lado de cá, no Nordeste, no Ceará, que a gente gosta de uma rede. E eu lá e vai, eu não estou numa rede. Você sabe aquele acordar sem entender o que está acontecendo? Desse jeito assim a cama. A cortina da janela do quarto do apartamento do hotel balançava. Os cabides batiam um no outro. Tchac, 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 tchac. Aí eu disse, ok, um terremoto. Eu dei um salto da cama, olhei, tudo parado. 5:30 da manhã, já claro. Um terremoto. Quase 6 e alguma coisa. Se fosse aqui, tinha derrubado tudo. Lá, todos os prédios, tem molas embaixo dos prédios que eles balançam. Os viadutos, tudo é preparado para terremoto no Japão. Tudo é preparado para terremoto. Parecia que não tinha acontecido nada. Um dos pastores da nossa caravana, que estávamos num congresso no Japão, eu estava em Tóquio. Um dos pastores, colega aqui da Visão aqui no Brasil, estava lá embaixo, só de pijama, assombrado. Vai cair, homem. Cadê? Tu estava onde? E eu tranquilo. Senhora, não caiu. Eu estou no país mais seguro do mundo de terremoto. O negócio balançou, achei foi bonito. Eu vim ver aqui se tinha alguma coisa assim para a gente confirmar que foi um terremoto. Ele, homem, tu é doido, eu não subo mais hoje não. Estão dizendo aí que depois, o pior é o vai e volta. Só de pijama. Meu Deus, que vergonha. Tremeu o lugar que os pastores estavam orando. O mundo físico começou a tremer. Mas eles não ficaram com medo, porque começaram a ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a encher. O que é esse cheio? Diga assim: experiência com o Espírito Santo. Fala, experiência com o Espírito Santo. É essa experiência que te enche. Você só pode ser cheio por uma situação, por uma razão. Ou você é cheio de notícias ruins, ou você é cheio do Espírito Santo. Ou você é cheio de ansiedade, angústia, ou você é cheio do Espírito Santo. Ou você é cheio de desespero, obrigado, ou você é cheio do Espírito Santo. Ou você é cheio de medo, ou você é cheio do Espírito Santo. Só dá para encher de um. Você decide ser cheio por quem? Você decide ser cheio por quem? Pelo Espírito Santo. As notícias ruins vão chegar aos seus ouvidos, mas vão bater e voltar, porque você já está cheio do Espírito Santo. Não vai ter mais espaço na tua alma, não vai haver mais espaço no teu coração para ser cheio de qualquer outra coisa. O diabo não vai encontrar em você espaço algum para encher você. Não vai. Pessoas erradas não vão encontrar em você espaço na sua vida para encher você. As notícias ruins não vão encontrar no seu coração espaço para encher você. Você só será cheia do Espírito Santo. Você somente será cheio do Espírito Santo. Se você tem que ser cheio esse dia, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Diga: eu recebo. Pergunte a pessoa ao seu lado do que você está cheio. Você já viu alguém dizendo assim: eu estou cheio disso, eu não aguento mais. Já viu alguém dizer assim: eu não aguento mais essa situação, eu já estou cheio, eu vou explodir. 'Cause
pessoas que passam por um transtorno chamado burnout, se enchem de um estresse, se enchem de uma preocupação, estão não mais do limite, passou do limite do que aguentavam. Eu não sei o que tem enchido você, eu não sei o que tem enchido a tua paciência, eu não sei o que tem enchido a tua preocupação. Você está cheio de preocupações. São as contas. São compromissos que eu tenho que não consigo resolver. São compromissos que eu tenho que alcançar e não estou conseguindo alcançar. Eu não estou dando conta. Eu estou cheio de medo de não ser suficiente. Eu estou com medo de não corresponder àquilo que deveria corresponder. Eu estou com medo de não ser aceito. Eu estou cheio disso. Eu estou cheio, pois eu quero hoje te dar um recado de Deus. Deus quer encher o teu coração, quer encher a tua alma. Eu vou dizer outra vez, você precisa ter experiências com Deus, que você saia dessa experiência cheio do Espírito Santo. Você precisa ter experiências com Deus, que você saia dessa experiência cheio do Espírito Santo. Deus quer encher você. Diga: eu recebo. Deus olha para você como um vaso que tem que estar desemborcado. Eu tinha 16 anos quando eu fui para a igreja, e aí o pastor dizia assim: você vai ser cheio do Espírito Santo e vai começar a orar em outras línguas. Eu não sabia o que era, não tinha tido a experiência. Eu não sabia o que era ser cheio do Espírito Santo. Eu era cheio de dúvidas, eu era cheio de medos, cheio de complexos, complexado, complicado, cheio de complicações de alma. E aí eu disse: eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu fui à igreja e eu vi os irmãos orando. O que é isso? E os irmãos choravam, glória a Deus, glória a Deus, e levantavam a mão, e eu ficava lá, botava a mão no bolso, eu disse assim: olha, eu quero ter isso aí. O pastor disse: você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo, que ele vai encher você, mas é encher até transbordar. Você tem que mergulhar totalmente nessa experiência. O que é isso? E aí foi me apresentado o batismo com o Espírito Santo. O pastor disse: vamos para a semana da consagração aqui na igreja, uma semana de fé. E uma das noites vai ser sobre o Espírito Santo. Ele falando, eu sentado aí como você está sentado. Eu era novo convertido, eu tinha 1 mês, 2 meses de crente. E você vai receber o que você tem visto nas pessoas, vai acontecer com você. E eu entendi, é o Espírito Santo, eu recebo. Porque na igreja católica, quando eu ia, eu pensava que o Espírito Santo era aquele negócio redondo que o padre pega, até com as batinas assim, que não pode nem pegar, cheio de pontinha dourado, com um negocinho no meio, e ele passava e o povo rezando e tal, ele ia levar o Espírito Santo. Eu pensava que o Espírito Santo era aquela luzinha vermelha acesa lá no altar da igreja, que guardava as hóstias lá dentro, um armáriozinho, um negocinho, sei lá o que era aquilo, eu não tinha acesso. Eu pensava que o Espírito Santo era aquele desenho de um pombinho branco. Eu não sabia quem era o Espírito Santo. Aí eu fui para a igreja e o pastor disse: ele vai encher você. Eu digo: meu Deus, eu estou com medo. Mas você vai ter uma experiência com ele que vai fortalecer a sua fé. E eu comecei a crer, eu disse: eu quero. E naquela noite eu fiz um jejum de manhã. Hoje eu vou para o culto para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter essa experiência com Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu jejuava da manhã até a hora do culto. Eu não coloquei uma gota d'água na boca em jejum. Eu não comi nada. Eu disse: Senhor, eu quero ir assim pronto para receber.
Quando eu cheguei na igreja, sentei na cadeira, não tinha fome, não estava sentindo fome, não estava sentindo sede, nada disso. Começou o culto. Quando começou o louvor, uma irmã sentou ao lado, uma senhora daquele cocó bem pentecostal. Aquele irmãozinho sentou ao outro lado, e uma começou a orar em línguas, o outro começou a orar também. Eu disse: Senhor, eu quero isso na minha vida. O pastor pregou, falou do Espírito Santo. Era uma pessoa de Deus na minha vida, que era uma pessoa que ia orar por mim, que era a pessoa de Deus, a presença de Deus que ia me fortalecer, que eu tinha que ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, que eu tinha que ser cheio, e que ser cheio do Espírito Santo era diferente de ser selado. Selado com o Espírito Santo, eu já tinha o Espírito Santo, mas ele queria me revestir. É como aqui, eu estou vestido de uma camiseta, mas eu estou revestido com blazer. Eu não estou sem roupa, eu não estava sem o Espírito Santo. Na hora da salvação, ele me selou, mas ele queria encher. Eu fui selado com o Espírito Santo para ser salvo, mas ele queria encher. Ele queria revestir de poder. E esse poder era para eu ser testemunha viva que Deus existe, e dizer para todos que Jesus vive e ressuscitou dos mortos. Tudo que o pastor pregava sobre o Espírito Santo, eu dizia: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ele mostrava na Bíblia, eu dizia: eu creio. E agora você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu levantei, eu quero. Quando começou a orar, meu Deus, oh aleluia, os irmãos estavam ao lado, começaram a orar em línguas, e eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Eu parei no instante. Isso sou eu que estou fazendo. Não, isso sou eu, isso é a minha cabeça. Eu estou falando porque os irmãos estão falando ao meu lado. Parecia que o pastor estava ouvindo eu sentado no meio da igreja. Parecia que o pastor estava ouvindo meus pensamentos. Ele disse: não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo. Eita, meu Deus! Eu disse: meu Deus, é o Espírito Santo falando comigo. Pois eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, não é uma sessão espírita que você sai o Espírito e entra o Espírito Santo. Isso é coisa do diabo. Ele não vai tirar você da consciência, ele não vai tirar você do seu corpo, ele vai encher você, ele vai encharcar você com a presença dele. Você vai estar consciente, você vai saber o que está ouvindo, você sabe o que está falando. Se você quiser parar, você para. Se você quiser continuar, você continua. Se você quiser dar lugar, você dá lugar. Aleluia. E aí eu levantei as mãos e disse: eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Quando eu fechei a boca, pá! Eu me tremia todo, e tremia, e chorava, e chorava, e tremia, e chorava. E esse negócio aqui, tremeu o lugar. Quem tremeu naquele dia fui eu, aleluia. E eu tremia, 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 chorava, e chorava, chorava. Eu lembro que eu abri os olhos, o catarro escorria. E tremia todo, feito uma Toyota no ponto morto. Os mais jovens não sabem nem o que é isso. Aqueles carros Toyota da Coelce. E eu fui para frente, e recebi, irmãos, foi tão forte. Meu Deus, você precisa ter experiências com o Espírito Santo. Você não aguenta ficar na igreja se você não buscar o Espírito Santo. Mas se você for cheio do Espírito Santo, ninguém e nada vai tirar você de Jesus. Porque é o Espírito de Deus em você que vai te dar forças, que vai te fortalecer, que vai te levantar quando você se sentir frágil, vai te fortalecer quando você se sentir caído. Aleluia. Você precisa ter experiência com o Espírito Santo. Eu não posso transferir a minha experiência para você. Eu não posso transferir o que eu tenho de experiência de mais de 20 anos para você. Se fosse possível eu transferia, mas não dá. Você tem que ter a sua experiência com Ele. Senão você vai ler a Bíblia e pensar que é um livro de história. E todas as vezes que eu leio isso aí, 4:31, eu sei o que é isso aí. É como a água de coco. Eu bebi a água e disse: eu quero essa água para a minha vida. Nunca mais eu vou deixar de beber essa água. Não era mais porque o pastor dizia, agora era porque eu experimentava. Não era mais porque o irmão orava em língua do meu lado, do outro lado. Era eu quem estava orando.
Eu estava tão impactado e tão cheio do Espírito Santo, que quando fui para casa, eu tinha que tomar o ônibus, pegar o ônibus no terminal aqui do Conjunto Ceará. A igreja era aqui, ali onde tem um posto de gasolina saindo do terminal. Ali tinha uma igreja lá, e eu era de lá, Bet Shalom, o nome da igreja lá. Lá eu fui batizado no Espírito Santo. Hoje é um posto de gasolina. Quando eu saí de lá, eu vim andando para o terminal, com minha Bíblia debaixo do braço, e orando em línguas, e chorando, e chorando, e chorando. O culto tinha terminado, mas a minha experiência não. Porque quando você tem uma experiência no culto, fica no culto. Mas quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, Ele vai continuar com você, dentro de casa, no trabalho, andando na rua, dentro do carro, dentro do ônibus. Eu subi no Conjunto Ceará Papicu, e orando em línguas. As pessoas olhavam para mim, eu não conseguia parar. Eu sentei na cadeira e fiquei orando, e a pessoa olhando assim, um doido. Eu dizia, meu Deus, eu estou passando vergonha. E eu orando alto, eu não conseguia parar. Eu desci no terminal da Lagoa e orando em línguas, e as pessoas olhando para mim, lá vai um crente doido. Mas eu estava tendo experiência com Deus, ninguém sabia o que era, só eu. Quando você tem experiência com Deus, vão dizer assim, tu é doido, tu é fanático, tu é isso e aquilo. Mas só você sabe a experiência que você está tendo com Deus. E você não vai estar nem aí para o que vão falar de você. Não importa o que digam, não importa o que vão dar de opinião. Se você fosse viver da opinião dos outros, você não ia ser ninguém na vida. Mas se você viver das experiências com Deus, aleluia, você será inabalável. Pare de ficar respondendo opinião dos outros, o que os outros pensam de você. Não importa, o que importa é se Deus quer você com Ele. Você tem que ter experiência com o Espírito Santo. Levante a mão e diga, eu quero ter experiência com Deus. Por último, eu quero terminar. Aí assim, foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia, diga aleluia, diga ousadia. O que é ousadia? Ousadia é uma intrepidez, é uma coragem revestida de atitude. Uma coisa é você chegar para alguém e dizer assim, e aí, tu tem coragem de pular daqui? Aí o cara diz, coragem eu tenho, certo, mas não pulou, então não teve aí, não tem atitude. Ousadia é assim, ó, você não diz que tem, você faz. Ousado não diz que tem coragem, já vai lá e faz. Ousadia é isso, é misturada com ação, com atitude. Presta bem atenção no que Deus está te dizendo. Deus quer ter experiência contigo na oração, Deus quer ter experiência contigo com o Espírito Santo, e Deus quer ter experiência contigo na palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Você tem que ter experiência com Deus pela palavra. Você tem que ter experiência com o que está escrito aqui, ó. Você vai ter experiências com a Bíblia. Eu vou dizer outra vez, você vai ter experiências com a Bíblia. Vai ter aquele dia que você lê assim o Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas tem aquele dia, Senhor, eu vou ler aqui uma palavra, Senhor. Aí você vai ler lá o Salmo 21. Você está precisando de Deus naquele momento. Aí você lê o 21, vê o 22. Quando chega no 23, o Senhor é meu pastor. E você começa a chorar, porque ali não é mais você lendo a Bíblia, é a Bíblia que começa a ler você. Você diz, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Deus está falando comigo. Quem já teve uma experiência de ler na Bíblia uma palavra que era a palavra que você precisava para o momento? Quantos já tiveram essa experiência? É isso aí. É a palavra de Deus com ousadia. Você vai ler a Bíblia vai ler você. Você vai buscar a Bíblia, vai abrir a Bíblia, mas a Bíblia é quem vai abrir você naquele momento. Deixa eu te dizer uma coisa. É aqui que se separam os vitoriosos dos derrotados da vida, na experiência com a palavra. Aqui está a diferença dos vitoriosos e dos derrotados. Vitoriosos têm experiência com a palavra. Derrotados não acreditam, não creem na palavra, não buscam a palavra. Vou explicar para você.
O diabo não tem medo de você vir à igreja. O diabo não tem medo de você cantar as músicas da igreja. O diabo não tem medo de você dar oferta e dízimo. Mas ele teme se você acreditar no que está escrito aqui dentro. O diabo treme de medo se você acreditar e colocar em prática e proclamar o que está aqui escrito. No dia que Jesus foi batizado nas águas, ele saiu do batismo e foi jejuar 40 dias. Quantos dias eu disse? Está escrito, 40 dias jejuando e orando no deserto. Satanás apareceu para Jesus. Se ele apareceu para Cristo, o que falar para um pobre cristão que nem tu? Ele vem para perturbar. Mas Jesus estava em oração e jejum. Jesus estava orando e jejuando, e o diabo veio. Mas quando ele veio tentar Jesus, para derrubar Jesus. Muitas coisas na sua vida, algumas situações, escuta bem, algumas situações que você enfrenta, não é natural, é coisa espiritual. Existem projetos que você não consegue ver acontecer. Existem situações que você não consegue ver fluir. Isso é espiritual. Existem situações na sua vida que você percebe, tem alguma coisa errada. Não é normal, porque é espiritual. O inimigo, o diabo, Satanás e os demônios dele trabalham para querer atrapalhar a vida daqueles que são crentes em Jesus. Ele quer encher a tua paciência. O trabalho dele é encher o saco, é perturbar, porque ele é diabo, mas não aprende. Quando ele foi perturbar Jesus, tentar Jesus, tu está com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, está escrito, Satanás, está escrito. Jesus leu a Bíblia para vencer o diabo. Escute, você vai ter experiências de ver a palavra de Deus agindo na sua vida como uma espada poderosa afiada para vencer a guerra. A batalha que você está passando, enfrentando, será vencida pela palavra que você crê e profetizar e proclamar com ousadia. A igreja está passando por uma guerra. Essa guerra era uma perseguição, mas eles venceram a batalha, venceram a guerra, proclamando a palavra. Assim como Jesus venceu a Satanás, dizendo, está escrito, Satanás, e ele teve que bater em retirada, aleluia. Assim será na sua vida, se você souber do que está escrito, crer e proclamar, o inimigo vai ter que bater em retirada. Então, se você está em guerra, use a espada poderosa que Deus te deu, que é a palavra do Senhor. Se você está em guerra, use a palavra e declare em nome de Jesus. Se você crer na palavra do Senhor na sua vida, diga, eu creio. Então leia, busque. Pastor, não sei ler. Já vi gente aprender a ler na Bíblia e só lê a Bíblia. Se lê outra coisa não sabe, mas bota a Bíblia na mão sem ler. Porque a palavra de Deus é poderosa. É poderosa, aleluia. A palavra de Deus tem poder para mudar situações, circunstâncias na sua história, na sua vida. E hoje eu quero dizer para você o seguinte: a fé que você pediu para ter em Deus, ela vem da palavra, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E hoje eu declaro e profetizo sobre você. Você vai viver nesses dias um novo nível de fé. Você vai inaugurar um novo nível de fé na sua vida, pela palavra que hoje está sendo declarada e proclamada. Você vai ler a Bíblia todos os dias, todas as manhãs você vai ler a Bíblia. Preste atenção, você vai ler a Bíblia. Você vai vencer Satanás com o que está escrito em nome de Jesus. Por favor, querido, bota Mateus 4:4. Glória a Deus.
Jesus, porém, respondeu para o diabo: está escrito. Vamos dizer juntos? Está escrito. Outra vez. Outra vez. Você tem que saber o que está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga: eu creio. Jesus também disse que alguns problemas da sua vida é por você não conhecer a palavra de Deus. Marcos 12, 24, abre aí. E eu quero encerrar porque o tempo já avança. Marcos 12, 24. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A maioria, ou talvez todos os erros que você comete, é por não conhecer a palavra. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai parar de errar. Quando você começa a ler a Bíblia, você para de errar. Você para de pensar em besteira. Você para de ir para os lugares errados, andar com pessoas erradas. Quando você lê a Bíblia, você para de errar na vida. E para algumas pessoas aqui, já errou muito na vida. Tá bom, chega, lê a palavra, vive dela. Busque a palavra de Deus e pare de errar. Ela vai ajudar você a ter os seus caminhos guardados. Pastor, o que é que eu faço? Eu leio para decorar? Não, não leia para decorar. Você não tem que decorar versículo, você tem que guardar no coração. Salmo 119, versículo 11, coloca aí, Salmo 119, versículo 11. O rei Davi, escrevendo o Salmo, disse assim: Senhor, guardo a tua palavra, onde? No coração. Não tem que ser na boca, não tem que ser decoreba. Guarde no coração, deixa entrar no teu coração, deixa entrar na tua alma. É aquela palavra que você nunca mais vai esquecer. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não vou mais errar, Senhor, porque pecado é erro. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai estar com seus caminhos guardados, a sua casa vai estar guardada, a sua família vai estar guardada por essa palavra, a sua prosperidade, o seu trabalho vai estar guardado por causa da palavra. E hoje você vai entrar nessa proteção. E eu declaro hoje que um nível novo de proteção vai vir sobre você por causa da palavra que você crê. Você tem que ter experiência com Deus, você tem que ter experiência com a palavra. E quantos querem ter experiências com Deus? Fique em pé e diga eu. Fique em pé e diga eu. E dê um aplauso ao Senhor mais forte aí que você puder. Diga: eu tenho que ter. Diga: eu preciso ter experiências com Deus. Outra vez, diga: eu preciso ter experiências com Deus. Feche seus olhos e peça agora a Deus experiências com Ele. Hoje você entrou aqui para ter experiência com Deus. Peça a Deus agora experiências com Ele. Peça experiências com Deus. Aleluia. Experiências com Deus faz de você uma pessoa nova. Experiências com Deus faz de você uma pessoa diferente. Experiências com Deus faz de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Faz você uma pessoa que ora na presença de Deus. Experiência com Deus faz de você uma pessoa da palavra. Você não tem que viver pelas notícias que você escuta no jornal. Você tem que viver pelas palavras que estão escritas aqui. Você não tem que viver das notícias que correm rápidas no mundo. Você tem que viver da palavra de Deus que alimenta você. De manhã cedo, quando você lê a Bíblia antes de sair de casa, ler a Bíblia no dia é a coisa mais importante que você fez nesse dia. No dia que você não leu a Bíblia e foi dormir sem ler a Bíblia o dia todo, você está devendo, foi dormir em dívida. A coisa mais importante do dia que você faz é ler a Bíblia. Nada mais é tão importante quanto a palavra de Deus na sua vida. Você vai ali e tem uma porta aberta de prosperidade, é importante. Você conhece uma pessoa nova e tem uma conexão com essa pessoa, é importante.
você está num lugar que você consegue mudar aquele lugar com uma palavra que você deu, é importante. Mas nada é importante no seu dia do que ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia é a coisa mais importante que você faz no dia, mesmo que seja um versículo apenas. Já fez melhor do que ontem que não leu nenhum, mas leia. Que esse ano você leia o Novo Testamento todo, pelo menos. Levante as mãos, levante sua Bíblia ou seu celular. Diga: Senhor, eu quero ler a palavra de Deus. Fala comigo na tua palavra, me sustenta, me fortalece. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Aleluia. Amém. Peça o Espírito Santo agora para você ter experiências com Ele. Peça o Espírito Santo para ter experiências com Ele. Peça para você orar em línguas. Peça os dons do Espírito Santo. Peça para Ele encher você transbordando. Nós vamos cantar um louvor. Você vai adorar o Senhor. Você vai adorá-lo para ter experiência com Ele. Você vai orar. E na oração que nós vamos fazer, você vai entrar num novo nível hoje. E que o Senhor responda as tuas orações. Que a presença do Espírito Santo seja tremenda e uma experiência com Deus seja forte na tua vida. Diga: eu recebo. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Vamos adorar Ele. Aleluia.